Olá, senhoras e senhores, aqui professor Jadowski, seu professor de física, e nós vamos começar aí nossas discussões pela cinemática. E essa aula de cinemática, que é uma pré-aula na minha concepção, é para a gente ver o poder e o potencial que tem algumas ferramentas que eu vou sugerir para você que a gente use durante esse estudo. A gente vai falar de movimentos, e aqui eu sei que tem às vezes um pouquinho de resistência, porque a galera trabalha muito com um monte de fórmula, e aí tá acostumado a ir para a prova e querer achar os números para botar na fórmula, para ver a resposta, e aí depois não tem. Calmou. Na cinemática a gente não vai se entupir de fórmulas, e de preferência a gente não vai usar nenhuma fórmula mesmo, mas a gente vai muito exercitar a ilustração e a imaginação que a gente tem, por referência com vários aí movimentos que a gente conhece desde que é criancinha, mas a gente vai usar muito dessa imaginação para dar play nos exercícios da prova e imaginar o que está acontecendo. E eu falo sério quando eu digo isso para vocês, que quando a gente imagina o que está acontecendo, quando eu falo de dar play na figurinha, você consegue muito mais informações que podem muito facilmente passar batido quando você está somente fazendo uma conta, substituindo um tempo na equação para ter a resposta ou a informação de um único instante, um único momento. Quero que você consiga ter uma noção mais geral de como é que o corpo está se movimentando para que você possa responder qualquer coisa que eles te perguntem. E assim, eu sei que a gente, é promessa de professor, mas eu quero que você comece a enxergar coisas bem óbvias. Então não se sinta mal. Participa aí em casa, fala aí para a tela do seu celular, do seu computador, responde as perguntas que eu vou te fazer e vai vendo o quanto óbvio as coisas são. E aí, claro, quando você perceber, eu estou te levando pela mão e vou te largar numa coisa que antes parecia complexa, mas que deve ser tão óbvia quanto. Olha só do que eu estou falando. Vou botar aqui 3 carrinhos. Nesses 3 carrinhos, vocês vão me ajudar a analisar o movimento deles. Então eu quero saber como é que eles estão se movimentando, o que está acontecendo. Vocês vão me ajudar a julgar um pouco dos movimentos. Vamos ver o carrinho número 1. Então vocês estão vendo aí uma série de fotos desse meu carro, todas tiradas de segundo a segundo. Isso é uma informação importante. Então nosso carro tem várias fotos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos, todas tiradas em intervalos de 1 segundo. Muito bem. Primeira coisa, quero que você olhe para esse carro e me diga, ele está parado ou ele está andando? E ó, te falei, nós vamos começar pelo óbvio para eu poder mostrar para vocês e construir em cima desse óbvio que outras coisas são uma visão muito parecida. Vamos lá. Você está me dizendo que o carro está parado ou está andando? Está andando. Agora se questione, por que você disse que ele está andando? Porque ele saiu daqui e foi para lá. Exatamente. Porque ele saiu desta posição e, passado segundo a segundo, ele foi apresentando posições diferentes. Posições diferentes. Outra pergunta, ele está indo para a direita ou para a esquerda? Aqui gera um pouquinho de confusão, tem umas pessoas que têm a dificuldade nessa área, vão lembrar que aqui é direita, aqui é esquerda, já facilita a vida do caboclo. E aí, esse cara está indo para a direita ou para a esquerda? Bom, se direita é essa aqui, então ele está vindo para a direita. Sim, ele foi seguindo na estrada, você está vendo uma estrada aqui, na BR, por exemplo, que tem aquelas plaquinhas de posição, quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30. Você está vendo nas plaquinhas que ele está mudando de plaquinha, por isso está em movimento, e está indo aqui, ó, para a direita na minha régua. Daqui a pouco a gente vai até poder chamar esse movimento de progressivo, porque se ele fosse para lá, ele ia voltar nas plaquinhas da estrada e eu ia chamar esse movimento de regressivo. Mas, cara, não quero dar spoiler, vamos aos poucos. Tá andando para a direita. Show! Você acha que ele tá andando para a direita num ritmo sempre igual, tá acelerando ou tá freando? Olhando assim, parece que ele tá bem igualzinho. Acho que ele tá com a velocidade sempre igual. Ele andou 10 km na primeira foto, 10 km na segunda foto, mais 10 na terceira foto, tá andando sempre 10, né? A cada segundo ele anda 10, anda 10, anda 10. Ele anda sempre os mesmos metros
a cada segundo. E ele anda sempre os mesmos metros a cada segundo. Os mesmos metros por segundo. Os mesmos metros por segundo. Isso é medida de velocidade. Então ele tem sempre a mesma velocidade. Mas antes de falar disso, de velocidade, você já teve o feeling de que ele está andando sempre do mesmo jeito, né? Não precisa nem dizer que ele percorre espaços iguais, intervalos de tempos iguais. Não, está andando sempre do mesmo jeito. E o número 2? O número 2 tem esse desenho. Lembra fotos sempre tiradas em intervalos de 1 em 1 segundo. Tá andando? Tá andando, né? Ele saiu do lugar. Tá andando para a direita ou para a esquerda? Agora já sei, esse aqui da mão aqui, da mão do relógio à esquerda, a outra à esquerda. Direita, tá andando para a direita. E ele tá andando sempre no mesmo ritmo, cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar? Ah, agora me parece que ele tá dando uma adiantada aí, tá dando uma acelerada. Porque primeiro ele andou 10, depois do 10 por 25, sei lá, ele andou esse 15, do 25 por 50, do 50 por 90, ele está andando cada vez mais a cada segundo. Ele anda cada vez mais metros a cada segundo. Ele anda cada vez mais metros por segundo. Cada vez mais metros por segundo. Ele está aumentando o ritmo, aumentando a velocidade. Mas de novo, olha o feeling. Primeiro ele anda isso, por último ele tem que percorrer tudo isso. Cara, aqui ele está correndo muito mais velocidade. E o terceiro? O terceiro tá parado ou tá andando? Tá andando. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Tá acelerando, freando, constante? Freando. Ele andou um monte, depois andou pouco e tá andando cada vez menos metros a cada segundo. Sim? Então a gente já vai poder dizer e traduzir algumas coisas. Por exemplo, no carro número 1, o movimento é uniforme. Ele está andando para a direita com velocidade constante. Posso chamar isso para a direita de movimento progressivo. Se fosse para a esquerda era regressivo. O segundo, ele está num movimento não mais uniforme, porque não é sempre igual, mas uniformemente variado. Vocês vão ver que ele pode variar, mas essa variação vai ter um padrão. Então é um movimento variado. Para a direita, estou vendo que ele está acelerando. Movimento uniformemente variado, progressivo e acelerado. Já estamos botando a mão naqueles nomezinhos que a gente via antes na classificação. E o último, o azulzinho, também está em MV. É um movimento variado, é um movimento progressivo e retardado. Acelerado, retardado. Os dois são progressivos, são para a direita, só que um acelera e o outro freia. Até aqui, tudo bem óbvio? Tudo bem tranquilo? Então, se você acha isso tudo muito óbvio, tá até se questionando se eu não estou tirando com a tua cara, eu quero te perguntar por que que você acha óbvio isso e você tem medo disso aqui. Esses gráficos, eles são tão óbvios quanto os desenhos que você aprendeu a identificar. Você não estava vendo todas as fotos desse cara que foram tiradas segundo a segundo e as posições correspondentes na estrada? Então eu quero que você pegue essa noção que você está fazendo de acompanhar o carro no tempo e nas placas da estrada e levante esse eixo da estrada. O gráfico da posição pelo tempo nada mais é do que ele pegar duas informações que você estava analisando aqui lado a lado, a passagem do tempo e as placas da estrada, e conectar essas informações, uma em cada eixo. Então, se eu sabia, olha só, se eu sabia que no tempo 0 o carro estava na placa 0, e que no tempo 1 ele estava na placa 10 da estrada, tempo 1, placa 10, tempo 2, placa 20, vocês estão enxergando a estrada, só que agora nesse eixo levantado. Se você quiser, você pode pegar e fazer assim, ó. Olhar de lado, que aí você vai ver a estrada na horizontal e você vai ter a mesma noção que você tinha nesse desenho. E aí, olha só como você consegue enxergar do mesmo jeito. O carro número 1, ele não está aqui, ó. Andou 10, depois do 10 para o 20 andou 10, do 20 para o 30 andou 10, e 10, e 10. Você consegue ver aqui, ó? Liga o tempo 1 e vai achando as plaquinhas de cada tempo.
E aí olha de lado. Quanto que ele Difícil de fazer isso aqui, gente. Tudo que ele andou. Só que agora eu estou olhando assim de ladinho, mas andou sempre o mesmo metros, andou sempre o mesmo tanto a cada segundo. Quando eu olho para cá, ó, no tempo zero está aqui. Tinha uma curva, uma parábola mostrando as posições. Você tem aqui tempo zero, tempo 1 ele tá na placa 10, tempo 1 na placa 10, tempo 2 ele tá na placa, acho que 25, tempo 2 tá na placa 20 e poucos, e aí eu vou vendo, ó, que em 1 segundo ele andou isso, mais 1 segundo andou isso, você vê que a cada segundo, é só marcar os segundos e as plaquinhas, a cada segundo ele está andando mais metros, do mesmo jeito que a gente viu antes. Quando eu olho para esse último, também. Em 1 segundo ele saiu daqui e apareceu nesta placa, andou isso tudo. Mais 1 segundo ele sai daqui e chega aqui. É só olhar no eixo. Você vira a cabeça e você vai ver a estrada. E ele andando cada vez menos metros a cada segundo, com cada vez menos velocidade. Começa aos poucos a ver que existe um potencial, uma chance de você ter nos gráficos toda a história do carrinho contada segundo a segundo. Ao invés de ter informação de um único momento no tempo, se olhando para um gráfico, você já tem noção da história toda. Ó, saiu nesse gráfico da posição, ele saiu da posição e 1 segundo depois estava em outra plaquinha. Mais 1 segundo, outra plaquinha. Bom, se ele está mudando de lugar, ele não está em repouso, está em movimento. Ponto. Se ele andou a favor da régua, está andando para a direita. Porque se ele andasse contra a régua, ele estava andando para a esquerda. E assim aos poucos a gente vai aprendendo a tirar informações disso que é um contador de histórias. Buenas. Vamos de novo aqui, ó. Quando você olha esse gráfico, vê se você consegue ligar uma coisa na outra. Estou aqui com o gráfico da posição e depois eu vou analisar da velocidade. Posição. Posição é placas da estrada. Ele está te dizendo, lá no tempo zero, a placa que você vê pela janela é zero. Então imagina que você começou a viagem, a placa que você está vendo pela janela é a placa 0. 1 segundo depois, você olha na janela e vê a placa 10. Então eu te pergunto, você andou ou não andou? Claro que andou, né? Se mudou a placa que eu vejo pela janela é porque eu saí do lugar. Então quantos metros eu andei? 10 metros nesse 1 segundo. Quando dá 2 segundos no relógio, eu olho pela janela e a placa que eu vejo é 20. Opa! Antes eu andei do 0 para o 10, agora eu andei do 10 para o 20. Andei 10 metros de novo, neste novo segundo. Mais 1 segundo e eu vejo 30, e outro segundo eu vejo 40. Estou vendo que eu sempre estou evoluindo na estrada de 10 em 10. Desse desenho eu tiro que eu mudei de lugar, estou em movimento, não em repouso. Vi que eu fui a favor da trajetória, então o movimento é progressivo, como a gente diz, para a direita, e que eu estou andando sempre o mesmo tanto, velocidade constante. Qual que foi a velocidade dele? Se ele andou 10 em 1 segundo, do 10 para o 20, mais 10 em 1 segundo, do 20 para o 30, mais 10 em outro segundo. Está andando 10 metros por segundo sempre do mesmo jeito. E é isso que o gráfico da velocidade vai te dizer. O gráfico da posição mostra a estrada. O gráfico da velocidade mostra o velocímetro. Ele está te mostrando ali quanto que o velocímetro está marcando. 10, 1 segundo depois era 10, 2 segundos depois era 10. O velocímetro sempre diz que eu estou andando de 10 em 10, de 10 em 10, de 10 em 10, como eu posso conferir na janela da estrada. Certo? Quando eu olho agora para esse outro gráfico, eu já vejo algo um pouquinho diferente. A posição não está crescendo linearmente, está crescendo exponencialmente. Significa que o ritmo que eu ando não é sempre o mesmo, mas é um ritmo cada vez mais diferente, nesse caso cada vez maior. Né? Você vai olhar aqui que em 1 segundo ele andou só isso aqui, em 2 segundos ele já andou isso aqui, em 3 segundos ele já andou esse tantão, então eu estou cada vez mais veloz. Tá aqui, ó, tô vendo que ele está cada vez mais veloz. O velocímetro tá mudando o ponteirinho
O velocímetro saiu do 0, vai para o 5, 10, 15, 20. Se o velocímetro está aumentando o ponteirinho, quer dizer que ele está mais veloz, está acelerando. Tá, mas como é que eu tiro informações desses gráficos? E aí eu queria que você entendesse por que eu chamo essa aula de pré-aula, porque ela vai estabelecer agora ferramentas para a gente usar sempre que necessário. E a gente tem todo gráfico, mas todo gráfico pode ser de física na cinemática, pode ser de física na termodinâmica, na elétrica, na hidrostática, na calorimetria, pode ser na matemática, pode ser na geografia, que faz aquelas tabelas e às vezes uns gráficos. Qualquer gráfico tem possibilidade da gente tirar 3 informações. Pode ser que eu não consiga tirar as 3, pode ser que eu tenha uma ou só 2, mas eu posso tirar dali ou posso fazer 3 tentativas de ler coisas em qualquer gráfico. E aí vai ficar para vocês usarem em qualquer situação. Posso ter na sua leitura direta uma informação, na sua área e na sua tangente informações escondidas. E agora isso aqui é um presente do Papai Noel para vocês adiantado. É uma ferramenta de um poder gigantesco. Tem que treinar, tem que ter persistência para ficar um pouco mais automático, mas meu amigo, se você treinar, se você for atrás deste método de analisar gráficos, você vai estar muito na ponta. Então vamos lá. Leitura direta. Eu estou lendo o que está riscado no papel, é a informação escancarada. O que eu tenho aqui, num gráfico x por y? O que eu tenho aqui é que quando o valor de y é 10, então o valor de x correspondente é 20. Se fosse um gráfico de posição pelo tempo, eu ia saber que no tempo 10 eu estava na posição 20. Quando o relógio marcava 10, eu estava vendo a placa 20 pela janela. E também vejo que no tempo 0 a posição é 0. Então, consigo ver as coisas que estão relacionadas, conectadas ali no gráfico. Leitura direta. Área. Eu vou tirar daqui, desta área da figura que o gráfico formou, alguma informação. Essa figura que estão vendo é um triângulo. Então, como é que nós faríamos a área? Base vezes a altura sobre 2. Se fosse um retângulo, base vezes a altura. Se fosse um trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Você consegue ver que a gente sempre está fazendo na área base vezes a altura? Ou é base vezes a altura sobre 2, ou é base maior, base menor vezes a altura sobre 2, ou é só base vezes a altura. Mas eu sempre estou nas áreas multiplicando a grandeza dos eixos. Então, a área pode trazer uma informação escondida no seu gráfico. O que ela pode significar? Não sei. Vou ver no gráfico na hora que eu estou trabalhando. Para descobrir o que a área pode me dar, já que eu vou multiplicar os eixos, e a gente vê o que vai sobrar. Por exemplo, se fosse um gráfico de velocidade por tempo, o que dá multiplicar velocidade vezes tempo? Posso lembrar da fórmula, né? Velocidade é distância sobre tempo. Então, tempo vezes velocidade dá distância. Ah, então num gráfico de velocidade por tempo, se eu fizer a área, eu tenho a distância. Não precisa fazer S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Não precisa mesmo. Vai fazer a área. Base vezes altura sobre 2. Ponto. Achou o deslocamento escondido dentro de um gráfico velocidade por tempo. Ai, Jadu, como é que eu vou lembrar isso? É isso que eu tô te falando, velho. Não tem que lembrar. Tu vai trabalhar na hora e descobrir na hora. A área desse gráfico, velocidade por tempo, o que ela significa? Putz, não me lembro. Peraí, deixa eu ver. A área é multiplicar, né? Base vezes altura. Então, multiplicar. Não fez aqui, não reconheceu com as grandezas, troca pelas unidades. Metro por segundo vezes segundo. Metro por segundo da velocidade vezes segundo do tempo. Corta, sobra metro. Ou para metro é distância. Então ali a gente volta. Ali a gente tem a área representando o deslocamento.
Outro gráfico, gráfico da posição pelo tempo. O que será que a área significa? A área é multiplicar as grandezas, é posição pelo tempo, então é multiplicar espaço por tempo. Não lembro, não, vou pelas unidades. Metro e segundo. Metro vezes segundo. Será que tem alguma coisa que eu já medi na vida em metro vezes segundo? Não, metros por segundo já. Mas metro vezes segundo? Acho que não. Não tem significado físico. Então, a área do gráfico S por T não tem significado físico. Isso é importante também você saber o que tem, mas o que também não tem para você se dar bem na prova. Entende por que não pode, nem tem, é impossível ser decorado? Como é que vai decorar todas as coisas que tem e todas as coisas que não tem significado? Tu vai ter que testar na hora, porque vai vir uma alternativa de prova assim. No gráfico S por T, a área representa a aceleração do corpo. Eita lá! Como é que eu vou saber? Testando. Faz aqui a área do gráfico, S por T. Então, S vezes T. Distância vezes tempo. Ou metro vezes segundo. Não, isso não é aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então é falsa alternativa, já sei, já não perco ponto com aquela coisa. Então a gente tem que fazer esses testes. Fazer prova de vestibular não é fazer uma verificação do jogo da memória, não é fazer prova de lembrança. Prova de vestibular, cada vez mais, é para você trabalhar na hora e descobrir aquele exercício que ele te propôs. Não tem mais tu ter feito 1 milhão de exercícios porque agora os exercícios vão cair iguais. Esse tempo de vestibular com questão repetida já passou, irmão. Não é mais por aí. Então você tem que estar apto para destrinchar na hora. E vou te mostrando, raciocínios são lógicos, são bacanas de você trabalhar. Muito bem. E aí a outra ferramenta que tem aí é a tangente. Tangente, seno, cosseno, fala isso é coisa para perder aluno, né? Não, velho, calma. Tangente de um ângulo, a declividade da curva, o coeficiente angular, tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Calma lá. Dividiu esse por aquele. Qual é o significado dessa tangente, então? Eu vou descobrir na hora, do mesmo jeito que a gente fez antes, dividindo os eixos. Cateto oposto dividido por adjacente. Não é dividir cateto oposto, os valores de x, por cateto adjacente, no nosso caso os valores de y. Então, se eu dividir as grandezas, eu posso ter uma ideia do que ela pode significar. Por exemplo, se fosse um gráfico de velocidade por tempo. Lembra que a gente fez a área? A área era a base vezes a altura sobre 2. Então era tempo vezes velocidade, que eu já sabia que dava deslocamento. E se eu fizer a tangente desse mesmo gráfico? Aí eu vou dividir as grandezas, velocidade por tempo. Velocidade por tempo, usa as unidades metro por segundo dividido por segundo. Metro por segundo por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Ui, pai, eu conheço isso, é aceleração. Então, a tangente deste gráfico me dá aceleração. Então, olha só que massa. Se eu tenho um gráfico de velocidade com duas retas de inclinações diferentes, a mais inclinada, de maior inclinação, é a que representa a maior velocidade. Você vai tendo mais ferramentas, sabe? Você vai tendo mais jogo para cima do exercício. Eles conseguem esconder menos coisas de vocês, porque você consegue interpretar o que está escondido aí. Um gráfico, se fosse, por exemplo, de posição pelo tempo. A gente tentou fazer a área, multiplicou metro vezes segundo, não deu nada. E agora fazer a tangente, dividir metros dividido por segundo. Ei, metro por segundo é velocidade, eu conheço. Então tá aqui, a tangente, a declividade do gráfico da posição, te dá velocidade. Então, entende que se você tiver todas essas ferramentas na mão, você consegue ir para os exercícios de uma maneira muito mais produtiva, muito mais eficiente, e você vai ver, no desenrolar das nossas aulas, que eu vou te convencer que a gente, se não tiver um gráfico numa questão, a gente vai fazer o nosso próprio gráfico para ficar mais fácil de resolver. No final desse curso, digo para você que vocês vão escrever para mim, vão mandar e-mail e vão dizer assim, Jadosky do céu, eu não sabia nem
por onde começar um gráfico. Hoje eu estou fazendo meus próprios gráficos para fazer uma resolução mais simples, mais completa e mais rápida. Só que tem que comprar a ideia. Você tem que ver o potencial que essas ferramentas têm para agora você se sentir estimulado de ir treinando elas nos exercícios, nas próximas aulas, para a gente sedimentar uma ferramenta poderosa e você pegar a sua vaga no final do ano. Fechou? Tchau para vocês.